guerra de mídia paga que acaba acontecendo nessas épocas. Só bombardeia o cliente com, compra isso, oferta. Todas as marcas podem adaptar para o seu negócio, né? Fala pessoal, começando mais um episódio aqui no Reconcast, o nosso podcast feito para você, gestor de marketing, vendas, donos de empresa. Também. O que mais? Putz, tem vários profissionais de brand, performance. Todos que fazem parte dessa grande loucura chamada e-commerce. Sejam todos bem-vindos, começando mais um episódio aqui para você que está ouvindo também, né? Qual que seria a pauta de hoje? A nossa convidada, Flávio. Hoje a pauta é onde o marketing deve direcionar os investimentos. Muito bom. Um tema que a gente nunca falou de forma profunda, acredito que a convidada pode ajudar a gente. Onde dá mais ROI, não é? Será? Então olhando pro curto ou longo prazo, né? Tem que olhar isso daí também. E aí, a gente levantou muito essa questão da pauta, Felipe, olhando para algumas dores aí da galera que acompanha a gente. Que é o quê? Geralmente eles têm dúvidas onde que eles devem direcionar o orçamento de marketing para tornar o ROI mais previsível. Como que eles equilibram esse investimento entre diferentes canais, seja mídia paga, marketplace, SEO, afiliados, influenciadores e por aí vai. E como utilizar IA e dados utilizando a personalização com eficiência nas campanhas. Esses aqui são as dores de quem escuta a gente, por isso que a gente trouxe esse tema aqui com a especialista de hoje. Quem que é a especialista de hoje? A especialista de hoje é a Marcele Orsi Nicolino. Ela tem experiência em marketing digital, e-commerce, gestão de canais omnichannel e ela já passou assim, por diversas grandes marcas, né, e grandes grupos. O primeiro é o Grupo Ast, Grupo Surfco da Hang Loose, né? Hang Loose, Volcom, Visla, Hurley. Olha, várias marcas que eu usava na adolescência. Pô. Super. Olha que legal. E, por último, atualmente, o Grupo Saint-Marché, né? Isso. Que é uma grande rede aí de mercados classe A, classe B, né? Se a gente for falar por aí. E tem educação também, não pode deixar de falar, né? Passou pela sim. Conquer. Exatamente. Vamos falar um pouquinho também. Conquer foi adquirida pelo grupo do Flávio Augusto, né? Exatamente. Pô, que legal. Da grupo Omnis Group. Não, como que é? Da Wise, né? Da Wise. Mas agora passou a ser chamada de Conquer Business. Que legal. School. Eu tava vendo recentemente, lançou até uma escola física, né? Sim, a Conquer. tem. O foco deles, né? O escritório principal é em Curitiba, mas eles têm sede em outros estados. Então, São Paulo, na Avenida Paulista, também tem uma sede para alunos que gostam da aula presencial, porque o foco deles antes era muito online. E tinha uma procura muito grande de, eu quero fazer presencial, eu quero conhecer os outros alunos, trocar mais com os professores. Então, isso também foi um pedido, que a Conquer ela é muito focada em olhar para os alunos, os feedbacks. Eles, tem um time de growth muito focado nisso, inclusive foi onde eu fiz parte, né? Então, a gente olha muito para os desejos dos alunos e esse foi um ponto que eles pensaram, vamos fazer um curso presencial também. Pô, é um movimento interessante que, não concorrente direta, né? Mas falando do setor de educação, similar, que começou no online e hoje tem uma vertical física, é a Alura, né? Que fez o caminho inverso de comprar a FIAP. Exato. Eu nunca imaginava isso, né? De algum momento, uma empresa que surge como curso online comprar uma empresa consolidada, né? É que você não acredita que talvez, assim, por exemplo, a informação pela informação, ou até quando a gente é um consumidor de um treinamento, de um curso, você tem um certo nível de sensação de recebimento de valor, né? Quando você faz algo online, às vezes você precisa de algo mais rápido, né? Uma informação mais rápida que você aprende, do que às vezes você, sei lá, faz uma imersão, né? Algo que você pode conversar ali lado a lado com alguém, tirar uma dúvida na cara ali com os profissionais, né? Mas vamos falar disso também, né? Mas quem que é a Marcele, né, Marcele? Conta pra gente a sua trajetória aí no mercado. Bom, eu tenho 15 anos de marketing e e-commerce, né? Eu nunca me desvinculei, né, de uma ou de outra, né? Então, isso também é um diferencial que eu gosto muito, né? Quando a gente pergunta... Às vezes já me perguntaram, né? Qual que você se sente mais feliz? Não, eu gosto dos dois, né? Tanto a parte de performance do marketing, que envolve vendas, que é o e-commerce, né? Então, eu já tive passagens por diversos segmentos, desde educação, como a Conquer, moda. Eu fiquei muitos anos trabalhando em moda, de Polini, Netshoes, Surfco, né? Então, com as marcas de surf, todo mundo passou muito tempo, né, da adolescência comprando, era super em alta.
E também a parte de Kipling, Diesel, Coach do Grupo Asti, marcas super premium, também voltadas para moda, né? Então, foi bem forte também essa parte de moda no meu currículo. E, recentemente, no segmento de alimentos, que também foi uma experiência incrível, muito legal, assim, a gente vê como que é dinâmico esse mercado, como que a gente faz testes e eles trazem resultados muito rápidos, né? Então, tem segmentos que a gente consegue testar mais rápido, né? E, então, essa foi uma experiência bem bacana. Se você também fosse fazer uma comparação, né? São segmentos diferentes, com oportunidades e desafios diferentes, né? Mas se você fosse comparar todos esses que você passou, qual é o mais complexo de conseguir crescer e gerar resultado, na sua visão? Olha, eu acho que é uma pergunta bem... que exige um pouco de detalhes para a resposta, porque cada um tem suas especificações, né? Então, moda, a gente tem que gerar um desejo no cliente primeiro, né? Então, você faz um marketing, um funil todo construído, diria que a médio prazo, né? A gente antes pensava, nossa, moda é curto prazo, imediatismo, liquidação, corra, últimas peças. Sim, ainda existe isso. Mas a moda hoje, as pessoas elas estão pensando de uma forma mais sustentável, elas mudaram um pouco o pensamento focado nisso. Então, hoje moda precisa de uma construção de marca, uma construção de desejo, de lifestyle. Então, a pessoa ela realmente ela precisa querer muito aquela marca, ela acompanha nas redes sociais, ela vive e respira aquela marca. Inspiracional. Legal. Realmente para ela adquirir aquela marca. Então, a gente até chama, né, que quando a gente vai para o segmento de moda, quem compra a marca também é um influenciador. A gente considera que os nossos clientes são influenciadores porque eles vestem a marca, o logo, eles vivenciam e defendem a marca, eles são embaixadores da marca, né? Então, quando a gente até foge um pouco desse estigma, né, a gente vai muito para chamar clientes que compram muito a marca como embaixadores. Legal. Né? Eles viram micro-influenciadores. Agora, quando a gente vai para um segmento mais de educação e alimentos, é outro desafio. É muito diferente, né? De educação, você também tem um processo, né? Você também tem que conquistar aquele aluno, dar diferenciais, por que aquela escola e não a nossa? Então, também tem uma construção, porque hoje a gente escolher uma pós-graduação, um MBA, tem tantas oportunidades no mercado, tantas opções, por que você vai escolher aquela escola em específico? Então, também você tem toda uma construção, go-to-marketing, né, que a gente chama, né, para conquistar aquele cliente. Em quais etapas ele se encontra para a gente pegar o time comercial e ir lá e fechar uma venda. Agora, quando a gente vai para o segmento de mercado, né, supermercados, é mais imediatista. Então, assim, você tem uma promoção e a sua promoção é incrível. E você tem produtos de commodity também dentro do portfólio de produto, na casa do supermercado, né? Ou produtos de necessidade alta, né? Totalmente, né? Então, assim, tem realmente perfis muito amplos de consumidores, né? Tem o consumidor que só pega uma promoção e não volta mais. Tem outro consumidor que é fiel, que vem toda semana, aquele que faz a compra do mês. Então, a gente clusteriza esses consumidores em muitas casinhas, e então é mais complexo. Quando a gente fala de trabalhar, né, voltado para personalização. Poxa, interessante. Pô, que bacana. Né? E entrando dentro desse tema, né, Marcele, de como que o time faz para definir os orçamentos? Que a gente vê que tem bastante equipe que tem dificuldade, ou até mesmo o dono, o fundador da empresa, ele nem sabe por onde que ele começa. Quais eram as etapas que você sentava junto com o time para definir isso? Era no semestre, trimestre, ano? Como que era isso? Qual que era o racional, né? Começava pela meta primeiro? Bom, em segmentos que a gente tinha uma meta muito grande, né, a gente fazia um orçamento anual. Então, e esse orçamento anual começava lá em agosto, para falar já do outro ano. Então, é todo um processo que você precisa de muitos dados históricos para você poder montar um orçamento para o próximo ano, que com certeza a meta é maior. Então, você precisa colocar muitas coisas em pauta para conseguir fazer esse orçamento ficar o mais próximo possível do que tem disponível de budget com o que você quer fazer, né, para atingir aquela meta que não vai ser igual a desse ano, né?
Então, tem um processo, sim. A gente acaba se baseando muito em projeções, né? A gente acaba fazendo uma estimativa de quanto que a diretoria vai pedir, que ela costuma pedir em dezembro, janeiro. Qual vai ser a meta do novo ano. Então, a gente faz um orçamento antes de saber sobre essa meta. Então, a gente estima um aumento de 10%, 20% em cada mês. A gente vê sazonalidades. Aquele mês é um mês que as pessoas viajam, é um mês que é férias. Então, tudo isso conta na hora de a gente fazer realmente um orçamento. E, lógico, tem pesos diferentes. Black Friday, a gente tem concorrência. Quanto que a gente vai investir? Porque, às vezes, a gente pensa em investimentos, vou investir e vai dar certo. Não. Quando a gente pensa em concorrência, o leilão fica muito alto. O custo fica muito alto. Então, por mais que você dobre o investimento naquele mês ou naquele período, pode ser que você não atinja o que você está esperando de resultado, porque tem toda essa questão, né, de mídia paga. Né? Encarece, às vezes, o anúncio no período. Às vezes, não. Isso acontece, sempre. Vai acontecer toda Black Friday acontece de ficar mais caro os anúncios por conta de concorrência, né? Exatamente. Então, existem marcas que eu passei que a estratégia era: não vamos competir. Não vamos competir com mídia paga porque a gente não vai ganhar, a gente não tem orçamento suficiente para isso. Então, acabava colocando um pouco o pé no freio e conseguia, de outras formas, criar estratégias. Então, assim, a gente precisa focar em CRM, em e-mail marketing, focar em push no aplicativo. Por quê? Porque a gente já tem uma base fidelizada que vai estar com a gente nesse momento, dizeremos, mais delicado do mercado. Interessante. Eu vejo assim, né, da experiência que você teve, vamos pegar aqui o segmento de alimentação, supermercado, versus as marcas próprias de moda, né? Mercado, a Marcele pode simplesmente fazer uma ação de marketing, dependendo, você pode até negociar com as marcas que estão te vendendo os produtos, né? Para tentar fazer uma ação em conjunto com a indústria. Já no caso de moda, onde você está, você era a indústria, você era a marca. Então, você tem que fazer branding, você tem que fazer campanhas de awareness para você conseguir gerar a intenção de compra. Como que era feito isso? E para quem está nos ouvindo, essa é uma dúvida também, né, Flávio? A galera tem bastante dificuldade. Muita. Porque assim, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente nosso que ele é fabricante. Olha que eu perguntei para ele. Ele tem duas marcas. Então, ele tem a marca do e-commerce, é uma multimarca. Vende os produtos da indústria dele e mais outros produtos de outros parceiros, de outras marcas, para complementar o mix de produtos. Aí, sabe o que eu descobri? Que eu estava conversando com ele. Eu perguntei assim, da sua marca que você fabrica lá na indústria, vocês já fizeram algum trabalho de fortalecimento de marca, de brand ou de awareness? Aí ele falou para mim que sempre conversaram, mas nunca fizeram. Nossa. Ou seja, sempre foi uma veia comercial, ou seja, faz a fabricação, vende para os varejistas, distribuidores e vai. Sim. Só que o que a gente vai percebendo ao longo do tempo? Quando a gente olha as outras marcas no mesmo setor, que são indústrias, que tem uma força de marca maior, obviamente ela tem uma busca maior. Não só pelo produto, ela tem uma busca pela marca. Então, as conversões nos pontos de venda, seja um revendedor online, um e-commerce também multimarca que vende, ele tende a ter um ROI bom por causa desse reconhecimento de marca. Enquanto outros que não têm tanta força na marca, eles precisam anunciar muito produto, né? E aí a gente tem um custo mais elevado para você anunciar devido aos lances. Mas na sua visão, como que você enxergava e também como era executado isso na prática? Era com você ou você precisava do outro par, de outras pessoas envolvidas para fazer esse trabalho? Bom, respondendo sobre perguntei segmentos muita coisa numa diferentes. Só, né, gente? Desculpem. Imagina! Em segmentos diferentes. Realmente, quando a gente pensa em supermercado, a gente tem muitas indústrias por trás. E a indústria, ela quer vender. Ela quer vender mais em datas específicas, né? Então, ela investe dinheiro
para ficar no topo, para ficar na primeira página do nosso banner principal. Então, tem esse recurso muito positivo que, inclusive, entra na Black Friday, né? Então, quando a gente vende para esse segmento em específico de mercado, a gente já tem parcerias com as indústrias, né, em todas as datas sazonais. Então, a gente tem muitos produtos com ofertas incríveis e a indústria bancando isso. Tipo, ela quer fazer promoção, ela quer estar em destaque, ela quer vender quantidade. Legal. Então, tem esse diferencial. Agora, quando a gente vai para a marca própria, realmente o universo é outro. A gente precisa de ajuda. A gente precisa que outras pessoas falem da nossa marca, para conseguir reduzir, né, essa questão de concorrência, né? Então, a gente acaba recorrendo muito a influenciadores para que eles divulguem a nossa marca. Muitas vezes, a gente até acaba investindo, além do influenciador, né, o budget desse influenciador, a gente também investe em divulgação em mídia para esse influenciador, né, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Né? Então, tem esse diferencial também para a gente poder fugir um pouco dessa concorrência, né? Dessa guerra de mídia paga que acaba acontecendo nessas épocas e de se diferenciar. E, claro, né, eu não poderia deixar de falar do SEO, né, que é um diferencial para marcas que pensam em quero estar sustentável no meu futuro, né? Não quero ser refém da mídia paga. Então, eu defendo muito, eu sou muito defensora de SEO, já trabalhei em consultoria de SEO, inclusive, com muitas marcas grandes, e posso dizer que isso faz uma diferença muito grande, né? Então, você ter o SEO muito bem construído, ele vai ajudar na mídia paga, ele vai reduzir o CPC, o CPA, né? Então, tudo isso precisa ser bem construído. Mas não adianta você falar, nossa, chegou a Black Friday, o Natal, que são datas super comemorativas, vamos fazer SEO. Não. Porque ele não é não dá imediato. Nem tempo de gerar efeito, né? Não dá. Lógico, eu defendo muito. Temos uma LP de Black Friday super específica, vamos trabalhar SEO, vamos fazer SEO técnico para ver se essa página está performando bem, se ela está com alta velocidade, ela está com uma performance em vários celulares, até no 3G. Então, a gente testa todas as possibilidades e, lógico, coloca conteúdos de SEO também, porque isso ajuda a mídia paga, né? E, óbvio, a mídia paga é um time... Eu sempre defendo muito que o time de mídia ele tem que ser grudado no time de SEO. Porque o SEO, pegando todas as palavras-chave, os anúncios que dão certo em mídia e transformando isso em conteúdos, a gente consegue escalar muito, né? É a longo prazo? É. Mas, assim, o que é longo prazo? Daqui a um ano vai estar muito diferente do que hoje, por exemplo, se você começar hoje, né? Então, eu acho que as marcas que pensam em futuro, em ser sustentáveis, elas precisam ter essa parceria. Mesmo que, eu tenho agência de mídia. Chama a agência de mídia para falar com o seu time de SEO, ou a agência de SEO falar com a agência, né, de mídia. Muito importante. É muito importante, porque realmente o Google está revolucionando, ele está começando a pegar a inteligência artificial para fazer as buscas, né? Então, ele vai começar a dar mais sustentabilidade e autoridade para as páginas que fazem um conteúdo qualificado, um conteúdo sério, que responde às perguntas dos usuários, e isso vai envolver mídia paga também. E a gente a gente trouxe até um dado aqui em vários episódios, né, do quanto que a parte criativa ela impacta no resultado da campanha, né? Então, tem dados, obviamente, a gente já falou várias e várias vezes, né? Mais de 49% do resultado vem através do criativo. Só que o que é interessante da gente refletir? Se eu faço uma comparação, né, do segmento de moda onde você passou versus o mercado, o peso é diferente, né? Os criativos. Putz, eu acho que moda, obviamente, você tem que ter um criativo impecável para gerar desejo, né? Se você vê algo mais ou menos ali, talvez você não estimule tanto o consumidor. Não que o mercado não tenha que ter bons criativos, tem que ter, mas eu imagino que você receba muita coisa já meio que pré-definida da indústria, né? Alguns materiais, enfim, né? E afim. Mas essa parte do criativo em si, para aquele empreendedor que está nos ouvindo, né? Como que você sempre olhava para isso? Você focava muito mais em conteúdos ou formatos, né, mais interativos, como vídeo, por exemplo, como até depoimentos de clientes, né, conteúdos gerados por clientes.
conteúdos dinâmicos, estáticos, enfim. O que você mais viu funcionar? Vídeo, ultimamente, tem funcionado muito bem, né? Assim, eu acho que é uma mudança do nosso consumidor no geral, né? Ele quer ter mais informações de uma forma mais leve, mais dinâmica. Às vezes, ele não tem paciência, às vezes, para ler, né? Então, a gente também tem que considerar tudo isso, né? A gente acredita muito, por exemplo, a nova busca dos clientes dentro do TikTok. Né? Uma novidade. As pessoas, às vezes, buscam informações, ao invés de ir para o Google, a nova geração, ela está indo para o TikTok. Em vez de eles, né, perguntarem alguma coisa lá no Google, eles querem já ter uma resposta interativa. Alguém, né, não precisa ser um influenciador, uma pessoa famosa, né, mas uma pessoa real, contando, olha, gente, eu estou com um problema e eu resolvi com isso. Então, o consumidor ele está buscando uma resposta mais realista e mais fácil, né, mais leve. Então, vídeos têm funcionado muito. Inclusive, se a marca está no TikTok, ela pode fazer, né, parte dessa interação mais clara, né? Agora, a gente indo para anúncios, um dos que eu achei muito interessante, por exemplo, eu deixei um carrinho abandonado numa loja, num e-commerce, e eu recebi um vídeo, né, de anúncio falando, ei, você deixou o seu carrinho abandonado. Isso na rede social? Na rede social, no Instagram. E eu falei, nossa... Um remarketing ali. Muito legal, né? Então, é a dona da loja que faz, mostra os produtos. Legal. Então, ela é a cara da marca e ela falando, ei, você deixou o seu produto? Eu não tinha visto isso. Geralmente era uma imagem estática, né? Mostrando o produto. Né? Olha o que você deixou lá no carrinho. Vai lá no carrinho, cupom. Ela dá um cupom para você voltar, mas ela é interativa. Então, eu acho bem legal que realmente a gente tem que começar a pensar mais em conteúdos de vídeo. Tem muitas empresas que ainda acham isso custoso, né? Porque precisa ter um time para fazer esse conteúdo, né? Não dá para, às vezes, ser muito caseiro. Claro. Mas precisa investir nisso. Então, esse é um que está dando muito certo. Legal. Mais do que... Assim, anúncios visuais sempre deram certo, né? Uma foto do produto super atraente, daquele produto desejo, continua funcionando muito bem, né? Vocês têm acompanhado a criação de vídeos via inteligência artificial, que agora eu não estou sabendo a diferença mais, cara. Gente, que assustador. Tudo bem que o brasileiro, né, usa para fazer meme, mas tem uns que eu recebi que eu falei assim... Cara, isso aqui não é de verdade. Não é que não é de verdade, não é um ser humano. Não fica perceptível, né? Não, tá... Assim, se você for crítico, você percebe... Não, acho que quem vê todo dia sabe o que é você começa, mas tá muito ultra realista. A sincronização de voz com a boca. Muito perfeito. Eu vi um vídeo, assim, que é meme mesmo, né? Então, o cara aparece, assim, com 2 carros. Qual que é o carro de inteligência artificial? E você até aponta, né, no vídeo, pro que é real. Ele fala, não, é esse aqui. Então, é muito assustador. E ele vai mostrando. É um animal, qual que é o falso? Não tem mais diferença. Tá muito realista. E agora a gente fica pensando, por exemplo, pro futuro, né? Em questão de... Eu acho que vai ter essa redução, que nem tem muita operação que às vezes ela acaba não desenvolvendo vários tipos de criativo por conta de custo. Mas eu acho que com com a questão com o avanço da tecnologia, você possibilita pessoas que não têm tanto... Empresas que não têm tanto orçamento... Nisso até algo de qualidade. Até algo de qualidade. Para pensar essa dinâmica dos vídeos, né, Marcelo? Eu tava lembrando, sei lá, 10 anos atrás. Você pegava o mercado de e-commerce, marketing afins, quem tinha os melhores vídeos eram as empresas que conseguiam ter os melhores investimentos para fazer. Aí hoje você tem uma pequena empresa que ela consegue ter um conteúdo de alta qualidade por conta de recurso tecnológico, né? Então você baliza um pouco as coisas, né? Então, se a gente parar para pensar hoje, há mais recurso. Em contrapartida, por haver mais recurso tecnológico, você tem mais competição. Muito mais. Você pega, por exemplo, teve recentemente que estourou, né? A do Maiô lá, que faz um programa igual de auditório. Não sei se você viu isso. Aí teve a ação a Magalu participou fazendo uma oferta dentro de um programa que é criado por inteligência artificial. Não sei se chegou a ver isso. Como que é? Maria do Maiô, Maísa do Maiô, alguma coisa assim. Eu vou procurar. Foi criado pela inteligência artificial, o cara foi lá, criou roteirizou tudo, criou um programa e tal. Aí você vai pensando nas formas criativas, né? Então,
a Magalu já viu isso como uma oportunidade de canal para, sei lá, fazer uma oferta, fazer divulgação de algum determinado produto. Esse é um ponto também que eu tenho percebido bastante. As marcas que estão antenadas com tendências, elas estão sendo mais... Assim, os clientes estão gostando mais dessas marcas, né? Então, por exemplo, essa nova tendência de Bobbie Goods, que é adultos, né, gostando de desenhar, comprando milhões de canetinhas. Então, teve uma tendência... Muitas marcas começaram a fazer com cenários da própria empresa ou do seu produto, segmento, fazendo. Olha, a gente também está nessa tendência. Então, assim, é um exemplo, né? As marcas que estão entrando muito essas vibes de novas trends dos consumidores, elas estão ganhando mais público, né? Elas estão se tornando mais queridas. Sim. Então, é interessante também. E como que você acha que, por exemplo, quando dá essas tendências... como que o time de marketing ele deve ter como prioridade isso em qual sentido? Para que não seja algo que dê errado para a marca, como empresa? Quais são os critérios que geralmente uma área tem que listar? Surgiu isso daqui novo. A gente vê isso daqui como uma oportunidade ou como algo que, cara, não vai surtir tanto efeito pra gente? Porque tem muita marca que faz... que ela não faz só para conversão, né? Então, vou dar um exemplo. A Magalu. A Magalu, com certeza, ela não fez essa ação com o DIA pensando na venda. Mas pensando assim, a gente precisa ficar na boca da galera, daí eu entro na cabeça do consumidor para sempre lembrar da minha marca. E aí, como que são esses critérios que você vê como profissional de marketing, que o time de marketing deve olhar? A gente acaba olhando como prioridade, porque a gente não quer perder o time, né, dessa ação. Então, tá todo mundo fazendo, o nosso concorrente também está fazendo. A gente vai ficar para trás. A gente tem que fazer isso, para hoje. Realmente, às vezes, não é um recurso que a gente vai ter mais vendas, vai aumentar em questão de faturamento mesmo para a empresa, mas aumenta em alcance, aumenta em engajamento. E isso é o que a marca agora precisa também, né? Procurar, né? Não ficar só nas métricas de... transação, tenho né? curtidas, tenho receita, né? É realmente assim... Olha, segue a gente, não deixa de seguir. Porque a gente também está numa construção de marca hoje em dia que o consumidor ele tem muitas opções para ele seguir. E, às vezes, ele opta por não seguir tantas marcas, só as que são muito legais. Então, também a gente está nessa concorrência de não deixar... perder seguidores, né? Porque a gente não está oferecendo um conteúdo de qualidade. A gente só bombardeia o cliente com, compra isso, oferta. Não, a gente tem que também fazer uma mescla de... A gente vende, mas a gente também é legal, a gente também tem conteúdo, a gente também te deixa antenado sobre as tendências antes de outras marcas, né? E sabe que isso até para nós mesmos, né, ao longo dos anos aqui, a gente foi amadurecendo a forma que a gente enxerga as ações que a gente faz de comunicação e marketing, né? Então, existem empreendedores que eles focam bastante na transação, né? Quanto que a gente está conseguindo vender e tudo mais, que é importante, né? A empresa sem vendas não funciona, né? Mas você começa a amadurecer e ver que você tem ações que vão ajudar a esse ponteiro subir, né? Pra gente foi assim, né, Flávio, que a gente pensou, né? Antigamente a gente olhava bastante, né? Lead, só o funil e tal. E depois a gente começou a pensar, a iniciativa do podcast. Qual que é o objetivo final? Levar conteúdo para o mercado, posicionar a empresa e tornar o negócio mais conhecido. É um movimento. E a gente pode até compartilhar que essa é uma visão que outros poderiam ter. Não necessariamente ter que fazer um podcast. Pode fazer outro formato de conteúdo. Pode fazer vários formatos. Mas você saber o seguinte, isso aqui eu estou fazendo para ser mais conhecido e posicionar a empresa como autoridade no assunto, seja você uma empresa B2C, uma indústria e afins. E eu sim tenho minhas ações comerciais que são focadas em negócio, né? Um e-commerce, transacionar vendas online, né? Um negócio de educação como você passou, né? Abastecer, né, o time comercial com pessoas para fazer as vendas. E aí eu queria entrar um pouquinho nesse universo de educação, que isso faz parte, né? Hoje, acho que todas as empresas fazem educação. Toda empresa é uma empresa de educação. A gente entrega serviço, mas está fazendo podcast, está lançando curso e afins. Como foi para você vivenciar isso, né? Participar de uma empresa focada em educação como a Conquer?
Bom, primeiro de tudo, eu acho que o que conta muito e pesa muito é o propósito, né? A Conquer, ela é uma empresa que ela tem um propósito muito forte, muito legal, que é realmente... ela não só vende curso, ela não só vende um diploma e às vezes uma pós-graduação, um curso que é completamente online, que é disruptivo, que é fácil, né? Porque tem toda uma metodologia diferente, né? O que eu achei de diferencial deles mesmo é que também muitos cursos eles dão gratuito. Né? Então, se inscreva aqui e participe de um curso, 2 aulas, não é assim, um dia de 1 hora. Não, às vezes tinham cursos de 1 semana, totalmente gratuito. Então, eles mostram também para o público que está namorando qual escola que eu vou escolher, eles dão a degustação de olha como a gente é interessante, olha como a gente é legal, olha como é legal a aula, como ela é dinâmica, como ela é fácil, né? Então, eu acredito muito que hoje a gente precisa também dar um pouco mais do que só a venda para o cliente, né? A gente tem que conquistar ele de muitas formas, né? Com conteúdo, sem dúvida, né? Que é o principal, né? Mas também mostrando que a gente tem um propósito maior. Então, assim, eu acho que esse é o diferencial da Conquer, que também me conquistou bastante. Eles aparecem em muitos anúncios, eles aparecem, por exemplo, principalmente quando você tem interesse em algum curso, né, gratuito deles, você vai acabar sendo bombardeado por outros anúncios, por outros tipos de cursos. Que as campanhas, as ações de marketing, elas são feitas de forma intensa na Conquer. Muito. A gente tinha É um marketing bem agressivo, eu diria, em relação a isso, né? A gente tem um investimento muito grande. Realmente, assim, a gente quer ser a primeira escola, o top of mind, quando fala de escola online. Que legal. Então, era muito forte também isso voltado para a Conquer. E também, eu estava na época que foi lançado o primeiro MBA. Então, também foi bem legal, porque eles fizeram um lançamento super... Eles falavam muito dessa palavra, disruptivo, né? Porque eles queriam que as pessoas que aderissem àquele MBA fossem pessoas, assim, gerente executivo, diretor de empresa. Porque eles trouxeram cases muito legais do mercado, assim, trouxeram pessoas muito grandes para apresentar cada aula. E aí foi feito dentro do espaço da Fórmula 1. Então, era realmente uma imersão. Legal. Né? E isso foi tudo muito pensado para ser diferente. Um ser diferente legal, um ser diferente de... Eu vou aprender conteúdo, nossa, mas eu vou aprender tão fácil, tão agradável, com outras pessoas bem legais do mercado. Então, eu acho que é isso. Essa pegada deles é o que eu acho que todas as marcas podem adaptar para o seu negócio, né? De você Sim, com certeza. Fazer parte da vida do seu consumidor, mas de uma forma leve, não agressiva, tipo, compra, sabe? Não, assim, eu quero realmente fazer parte da Conquer porque eu adoro a escola, né? Então, é muito isso. Poxa, que legal, né? E realmente a parte de educação para qualquer mercado, ele se aplica, na verdade se aplica para qualquer coisa, né, Flávio? Pra caramba. Tudo, né? E uma dúvida, Marcele, por exemplo, toda diretoria, geralmente ela olha o orçamento de marketing, o meu time vai pegar esse orçamento e vai colocar em mídia. Mas a gente sabe que existem vários bloquinhos do orçamento de marketing. Geralmente tem, você pode montar um time interno que envolve pessoas, tem tecnologia, tem mídia, tem, por exemplo, você tem SEO, que é um canal de aquisição, só que ele não envolve a parte de comprar mídia em si. Como que você aconselha a organizar esses orçamentos? Porque, por exemplo, o orçamento de produção de conteúdo é um investimento também que a empresa vai ter que dar. E além disso, você colocava indicadores para cada um? Por exemplo, isso daqui vai impactar nisso, para ter justificativas? Sim. Eu sempre procurei fazer uma integração entre todos esses canais. Né? Acho que esse é o segredo principal. Você não ser refém de nenhum canal. Você estar em todos eles, mesmo que em proporções diferentes, né? Então, assim, a marca, ela às vezes quer uma venda rápida, ela quer imediatismo, então ela vai para a mídia paga. Mas ela não pode ir lá
com 90% do orçamento. Então, é isso que eu sempre defendi, que a gente tem que ir, sim, realmente o investimento maior é mídia paga, mas a gente acaba entrando em SEO, conteúdo, impulsionar com a mídia paga o conteúdo que a gente está criando, impulsionar também o SEO, né? Então, não, assim, eles se integrarem, eles casarem, né, com uma estratégia. CRM muito importante, né? A parte de e-mail marketing, a gente tem cada vez mais base e poder transformar essa base, hiperpersonalização dela, colocar cada cliente em uma caixinha, conseguir usar a inteligência artificial para trabalhar com essa hiperpersonalização. A inteligência artificial hoje, ela pode trabalhar muito a nosso favor, né? Então, se você alimenta essa inteligência com base de clientes, histórico dos clientes, compras que eles fizeram há 5 anos atrás, mas assim, alimentar essa base com o máximo de informações que você tem. Até clientes que, por exemplo, consomem um conteúdo no blog da empresa, mas eles nunca compraram. Se você tiver o lead desse cliente, adiciona nessa inteligência artificial. Ela vai montar um super case para a gente trabalhar em estratégia, né? Então, ela vai super personalizar que aquele cliente, essa base aqui de clientes é a mais propensa a comprar. Mas esse cliente aqui tem alto potencial. Então, a gente consegue trabalhar muitas estratégias junto com a inteligência artificial hoje, né? Então, acho que isso também é um ponto muito importante, as empresas começarem a dar mais valor para dados. Então, ter um time de dados ou ter ferramentas que abastecem os dados da empresa e alimentam a inteligência artificial. Então, acho que isso é muito importante também. E a questão, por exemplo, trabalhar um pouquinho também com influenciadores. Eu acho que hoje, lógico, depende do negócio, mas eu acredito que os influenciadores hoje estão muito em alta. Então, é interessante esse trabalho, é interessante para fortalecimento de marca, voltado mais para a construção de marca também, né? Porque uma marca forte, ela se sustenta bem a longo prazo, né? Ela não fica dependente de nenhum canal, porque, por si só, ela construiu uma marca forte. Então, acho que isso também é muito importante. Então, quando eu penso numa estratégia, eu penso em toda essa questão, né? É um mix de ações, sim, né, Marcele? É um mix que a gente precisa trabalhar. A gente, assim, eu sou muito a favor de... a gente não tem muito budget, mas vamos trabalhar um pouquinho, então, com esse canal aqui, só para não deixar de trabalhar com ele, porque isso faz diferença a longo prazo para qualquer empresa. Legal. Existia em percentuais a forma como você separava? 80% para cá, 40%, 20% para cá ou não? Eu diria que hoje a gente pode colocar 60% para mídia paga e os outros 40% a gente divide entre conteúdo, SEO, influenciadores e construção de marca. Eu acho que isso fica bem equilibrado, a gente continua lá, né? Abastecendo e satisfazendo, né, a questão de vendas, né, de faturamento, mas a gente também não deixa a marca ficar vendida ou refém de algum canal, né? Porque hoje, né, vocês sabem muito bem, se você para de investir em mídia paga, o tráfego cai, tudo acaba, né, sendo derrubado. Mas se a gente tem outros canais para sustentar, a gente não sofre tanto. Então, eu acho que isso é uma estratégia que tem que ser trabalhada. Legal. E como que apresenta isso para a diretoria? Porque, por exemplo, tem muitos que não compram rápido isso daí, não. Sim. Tem alguma forma que você aconselha? Olha, tem muitas diretorias que, por exemplo, têm muita dificuldade de acreditar no SEO, por exemplo. Né? Mas como que um conteúdo vai me trazer retorno lá na frente? Então, existe também uma questão de você ser muito didático. Às vezes, eu comecei até a montar projeções mostrando o lucro do SEO a longo prazo. Claro, as projeções, elas são mais difíceis quando a gente fala de SEO. Não tem aquele histórico, né, de usar CPC, CPM, construir um CPA, e, enfim, mostrar uma projeção bem realista do custo de mídia paga, mas a gente consegue construir com SEO também projeções quase realistas que convencem, sim, a diretoria. Mas tem algum método que você enxerga? Tipo assim, de apresentação, tem que educar, fazer palestra interna, sei lá.
Olha, geralmente eles gostam muito mais de ver dados realistas. Então, assim, eu acabo trazendo muito dados internos de olha quanto a gente está trazendo de visitantes no orgânico e olha a receita que eles trouxeram. E aí a gente vai mostrando, a gente não está nem perto da primeira página. Se a gente estivesse na primeira página, em, lógico, posicionamento orgânico, a gente estaria com mais visibilidade e trazendo uma receita muito maior. Então, a gente vai trabalhando um pouco isso, né? Assim, como eu trabalhei em consultoria de SEO também, eu vi cases incríveis acontecendo, assim, assustador de, vou falar assim, vender 800 mil em um mês só em SEO. Que legal. E hoje em dia, as empresas elas ainda não entendem o valor desse trabalho, né? Mas ele, muito bem feito, ele traz lucros exponenciais para a empresa. A gente tem um amigo de mercado, especialista em SEO, que ele fala uma frase para mim sempre assim, Fê, quando a gente vai falar de uma estratégia SEO para alguns decisores, ela não é uma estratégia sexy, né? Por exemplo, mídia é muito sexy, né? Porque se já faz, né? Ele já tem uma certa experiência em fazer isso, né, Flávio? Mas mesmo dentro de mídia... Mas você não acha que também, por exemplo, é o que eu sempre comento. Do SEO você tem que pegar uma pessoa muito boa para fazer. Porque quem oferta hoje... É difícil ter pessoas boas fazendo SEO. O SEO que dá resultado. Sim. Eu acho que eu vejo com um pouco da decepção de algumas diretorias que faz aí, não quero mais porque não gerou resultado. É porque talvez ele não contratou. E olha que a Ciclo nem faz SEO, hein? Mas são empresas que, tipo assim, cara, você contratou... o que foi feito? Alterou o título da página. Mas tem um ponto que eu acho que é importante assim, a gente reforçar dessa questão da entrega, né? Como é feito, como é entregue. Porque é um tipo de estratégia que ele assim, envolve muito entregável o SEO. Porque, por exemplo, que nem hoje em dia o SEO, você não vai colocar um backlink dentro de um diretório. Você vai ter que fazer PR ou com uma assessoria ou com o seu time interno para conseguir links em algum portal relevante, algum blog relevante, por aí vai. Então, já começa aqui por aí, para você conseguir um profissional que tenha conexão com algum veículo que seja relevante, não é qualquer pessoa. Aí avançando ainda mais hoje em dia, você tem ChatGPT, Perplexity, todas essas outras IAs que estão comendo busca do Google. Como que você mede isso? Como que é? Uma busca mais aprofundada, mais específica? Como que funciona? Esse é um ponto importante. E o segundo se as entregas anteriores que ele teve a experiência estavam conectadas aos objetivos de negócio. Isso. Né? Porque o problema ocorre se não está conectado ao objetivo de negócio, né? Ou seja, fica muito preso nas métricas intermediárias, né? Como posição, cliques. Isso é importante para equipe técnica de marketing, mas para o decisor é ver progressão se está mexendo no ponteiro do negócio, nem que seja daqui a 6 meses, 7 meses, mas ele consiga ver essa evolução, né? E eu vou além, e isso não é só de SEO, é em tudo, né? Até mídia, né? Se a gente parar para pensar, né, Marcelo? Por exemplo, tem que estar conectado ao objetivo de negócio da empresa, né? Se vai mexer, se vai movimentar. Às vezes, igual a gente falou, pode ser que não seja o momento de focar... Vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Estava conversando com o diretor sobre a meta para esse ano até o final do ano. Tá? Ele tem uma meta de dobrar o tamanho da operação dele, né? de com. A empresa é uma empresa com faturamento expressivo ano, só que o e-commerce tem uma fatia pequenininha, segmento de moda. Para fazer isso, ele vai ter que dobrar praticamente o investimento que se faz hoje. Entende? Só que não é só dobrar o investimento, porque a maioria do efeito hoje que gera de resultado na marca do canal é totalmente o resultado de marca. Então tem muita coisa ainda que não é estratégias que não são executadas. Então é tudo no volume de buscas que tem pela marca hoje. Basicamente é isso. Seja orgânico ou mídia via Google Ads. Aí para escalonar isso, essas iniciativas como influenciadores, campanhas de topo de funil para pessoas que ainda não conhecem essa marca, elas vão ser executadas. Então sabe o que vai acontecer na prática? O retorno de investimento hoje
ele é alto, mesmo com um orçamento menor, porque ele só captura a demanda de pessoas que já conhecem a marca. Uhum. Então é fácil bater um ROAS de 20 desse jeito. Sim. Só que o faturamento é baixo. Então esse é um ponto legal da galera refletir. Olha o quanto de retorno de investimento eu tenho. Putz, legal. Então se eu dobrar, continua o mesmo retorno de investimento? Não. Tem muitas diretorias, tem muita gente que da parte de financeiro até, né? Que quando se envolve com e-commerce e marketing, pensa isso. Então é uma matemática lógica. Regra de 3. 12 vezes mais, vou ter 12 de crescimento? Não. Tem um limite, tem uma parte onde satura, né? Isso. Então, é difícil explicar, às vezes, para eles isso, né? Esse é um ponto também, que a gente tem que ser muito didático quando a gente fala com outros times, mas que a gente responde para outros times, né? Um time financeiro ou até o dono da empresa mesmo. A gente precisa ser muito didático e explicar que a gente tem um ponto de saturação, que aí a gente não consegue avançar, né? Tem que fazer outras estratégias, né? Senão Você chega num certo teto ali, né? Porque, por exemplo, olha a lógica que interessante, né? Como a campanha da marca, ela gera 20 vezes o retorno, a leitura na reunião foi muito engraçada, né? Pô, Felipe, então vamos botar tudo nessa aqui? Aí você fala, então, mas se a gente dobrar o orçamento nessa campanha que a gente está vendo com esse retorno de 20, ele não vai nem gastar. A plataforma de mídia não vai nem consumir esse orçamento. Porque você já cobriu toda a parcela de impressão. Sim. Entendi. Então, o que tem que fazer? Uma. Ou a gente vai para as categorias agora que a gente tem de produto, ou essa busca pela sua marca, ela vai subir, mas ela não vai subir em um mês. A gente tem que investir para que ela suba ao longo do tempo, né? Esse foi uma ótica. E olha que interessante esse racional aqui, Marcele. Quando a gente olha agora o quanto desse investimento em mídia representa do faturamento dessa empresa. Atualmente, 1,5%. Eu acho baixo para uma marca de moda. Sim. Sendo que marca própria, sendo que tem uma margem muito maior. Ele conseguiria colocar 10%. 10 a 15 até. Então, eu acho que aí entra muito que eu estava conversando com a... Não posso falar o nome aqui, que a gente está negociando o projeto, mas estava negociando com a gente está montando uma estratégia com uma grande marca para uma operação Latam. E daí entra bem dentro desse contexto aí que o Felipe está comentando, que é o quê? A marca que tá desse jeito, a gente está investindo para cá. E daí entra o ponto de, a gente precisa aumentar esse público que ainda não conhece a marca. Exato. E aí o que eu vejo que às vezes comete de erro quem não tem tanta experiência é o quê? A pessoa ela coloca investimento para aumentar o awareness de marca, só que daí fica no automático para um público muito grande. Só que a grande sacada é você sempre fazer uma rotação de investimento de tanto de impacto para novas pessoas, só que precisa ter uma frequência de impacto nessas pessoas. Não adianta eu impactar uma vez a pessoa, precisa 3, 4, 5, 6 vezes dependendo do ticket do produto. Eu acho que a questão que a gente sempre comenta, a frequência ela é tão importante quanto ou mais do que o próprio alcance, né? Porque se você alcançar 100 mil pessoas com uma única vez, aquela mensagem foi impactada, aquela mensagem recebida foi aquele momento. Se você não aparece mais, outras informações vão chegando no dia a dia daquela pessoa. Então a frequência é tão ou mais importante até às vezes do que nitidamente só o alcance. Você vai gerando familiaridade da pessoa com a marca, né? Sim. Sei quem que é, o que faz, o que resolve. E aí como que vocês viam isso? Por exemplo, era debatido esses fatores também? Ou não? Depende do segmento. Tinha segmentos que a gente tinha muita frequência. Lógico, a gente acaba pegando o público interno da empresa. E eles falavam, nossa, estou vendo anúncio, legal, boa, né? Então, tinha essa visão. E também tinha outra empresa que era, eu estou sendo muito impactado. Tá chato, diminui a frequência. E aí a gente tinha que explicar toda a dinâmica por trás dessa estratégia, porque não, né, apresentar uma frequência de 2, por exemplo, pode ser que não é significativo para o público que a gente quer atingir, que a gente quer trazer para a marca. Então, tinha também esse nível de detalhe que a gente tinha que trabalhar também com a diretoria. Por exemplo, abrindo aqui o da ciclo que a gente faz é 30. A frequência? Um mês. Sim. Então, por exemplo, eu tenho que exibir 30 vezes, só que é composição de tudo, né? Podcast, ads em YouTube, ads em
TikTok, Instagram, tudo. Todos os canais. Todos os canais. Eu preciso exibir 30 vezes pro cara tomar uma decisão de entrar em contato com a gente. Então, como não é algo transacional, não é transacional. Né? Onde precisa ter uma reunião, um mapeamento, entender necessidade, ver se está no momento da gente poder atender também, que esse é um negócio, gente, vocês não têm noção, né, Flávio? Putz, a gente até comenta isso, né? Você vai falar do treinamento, né, que a gente lançou, porque a gente que está na posição de parceiros especializados em serviço, né, o que acontece? A gente não pode vender para todo mundo. Aí você fala, como assim, Felipe? Se alguém bater lá, vocês não podem vender? Não. Se essa pessoa, mesmo ela querendo fechar com a gente e ela não estiver no momento ideal de estrutura que a gente precisa, acaba sendo uma má venda no sentido não dura. Ele não teria uma... É ruim para o negócio, né? Hã? É ruim para a empresa. É ruim. Então, no nosso caso, a gente tem o processo de pré-qualificação para entender se essa operação, essa marca, ela está no estágio mínimo ideal. Então, a gente tem níveis, né? Nível A, B, C, né? Que a gente mensura. Então, se ele estiver no mínimo ideal, a gente consegue atender com serviço, né? Que é o que a agência faz. Agora, putz, e se não der? Aí a gente lançou o... Exato, eu vou até fazer o jabá aqui, rapidinho. Vai fazer seu CPA? Tem 2, então eu vou falar não, assim, deixa gente, fazer, porque depois ainda tem mais uma pergunta para o Marcelo. Calma, encaixa uma que não pode esquecer. Tá. Tem também nosso patrocinador. Ah, boa. Também tem, que ainda Vai tem lá, um presente, que a Marcela nem viu ainda, hein? Pô, legal, ó, se você é um gestor, um dono de uma operação, um empresário de e-commerce, não esquece de clicar no link aqui do EconShift, é um treinamento de 12 aulas, eu estou adicionando, para quem entrar na turma de 2025, vai ter novas aulas até o final do ano, e aí quem for entrar lá para 2026, eu não vou permitir que receba esses outros treinamentos não. Então, aproveita, clique no link aí. Então, lembrando, né, ó, se você é gestor, empresário, dono de e-commerce, lida aí com o dia a dia as dificuldades, né, os desafios de marketing, não esquece aqui de acessar o link do EconShift. E serve para o time também, né? Serve para o time também. O time que quer aperfeiçoar, entender o que a gente aplicou. Pô, tem uma empresa que adquiriu o treinamento, não posso falar o nome também, já tem 10 pessoas da mesma empresa lá consumindo treinamento, cara. Legal. Na hora que eu vi, eu falei assim, cara, tá todo mundo consumindo isso daqui? Então todo mundo quer mapear e entender como que funciona. Muito bom. Bacana. Agora aí dá o seu recado, porque tem um presente aqui pra Marcele. Eu vou fazer assim, eu vou oferecer o presente, você vai comentar sobre o nosso patrocinador dessa vez. Pode ser? Ó, mas quem que é o nosso patrocinador? Fala um pouquinho. Ó, o nosso patrocinador aqui, lembrando, é a Lucal. Então, o que a gente traz aqui com o bordão, Marcele? Não seja o gestor meme. Sabe qual que é o gestor meme? A equipe bateu a meta. O bilhetinho com aquele chocolatinho ó, lá. se lascou o mês inteiro. Aí, aqui, ó, você merece. Aí tá lá o presentinho com o Durex. Parabéns. Se um dia essa marca querer virar cliente... Nossa, se um dia essa marca... Não, tô falando da marca. Mas, ó, se desse o saco... Não, mas é culpa do gestor, porque tá dando o negocinho. Se desse o saco, aí seria outra coisa. Mas, ó, se você não quer virar o gestor meme, você deve dar o presente da Lucal. Ó. A Lucal tem o quê? Tem, cara, bombons... Tem barra, tem creme, tem uma série de coisas. Chocolates finos, né? Chocolates finos. E o mais legal é que é zero lactose, zero glúten, zero açúcares. Então, assim, é um produto que tem sabor, é saudável e, cara, tem benefícios, né? Pra quem consome. Pra caramba. Só que assim, ó, consuma com responsabilidade. É a lembrança, né, pra essa Marcele, é a lembrança pra Marcele. Marcele. Participar daqui do podcast, Marcele. Muito bom. Olha, espero que goste. muito legal. Depois, ó, a gente vai trazer o... Já gostei que não tem lactose, não tem... Pô, pra mim também, eu sou intolerante. Nossa. Então, pra mim, tem, ó, por exemplo, hoje em dia é muito comum a galera ter problema de ser celíaco, né? Em questão a glúten. De glúten. Então, já não tem, então o benefício vai pra quem for consumir. E não esquece também que a gente tem um cupom aqui, ó. Tem um 15% de desconto, ROI Concast. E tem QR Code também aqui. Tem um QR Code que vai ficar rodando aqui para vocês. Vocês podem acessar o e-commerce também aí, pessoal. Tá rodando na telinha aqui. Confere lá os produtos. Bom, então se você comprar local, você não vai ser o gestor meme. Não esquece aí, né? De comprar para a equipe, presentear que bateu a meta, que é importante. Exatamente, gente. Compra local. Isso mesmo. Muito bom. Boa. E qual que é o outro, Felipe? O que você ia falar? O meu é o... deixa isso aí pro final, pô. Ainda tem aqui tem o bloco final pra gente passar. Eu deixo meu recado no finalzinho. Então, quem tiver aí, acompanha que daqui a pouquinho... Queria que a Marcele falasse um pouquinho...
assim, se você não puder abrir a marca, mas comentar qual que seria o projeto mais desafiador, o cenário que você pegou em questão de dificuldade. Era, por exemplo, gerir o time que estava trabalhando junto, ou putz, era a diretoria que era mais complicada da gente cruzar e desenvolver estratégia, ou era o cenário da empresa mesmo, porque às vezes tem determinada empresa que às vezes ela busca um gestor porque já vem há anos caindo resultado, não consegue subir. Quais eram esses cenários assim que você encontrou de mais desafio? A maioria era convencer diretoria, dono da empresa, sobre investimentos, tinha que trazer projeções, até mesmo às vezes, sabe, garantir, não, eu vou trazer essa projeção e eu vou bater essa projeção. Então, essa questão mesmo de você ter que passar uma confiança até mesmo antes do resultado. Então, isso é uma constante muito no e-commerce, que o gestor de marketing, de e-commerce, ele precisa ter muito essa parte de jogo de cintura e também confiar no seu time, né? Porque é o time que vai trazer esse resultado. Então, direcionar muito bem as estratégias, estar muito próximo desse time, da agência, né? Se fortalecer, né? Ter essas fortalezas para encontrar mesmo essa promessa, né, que é feita geralmente para a diretoria. Então, acho que a parte principal, além do cenário do mercado, né, porque a gente tem muita concorrência, a gente tem desafios, né, no mercado que a gente acaba tendo muitas dificuldades, às vezes, para chegar no resultado. Mas o principal também é estar conectado com o time interno, né? Desde do nosso time até a diretoria, todo mundo está na mesma conexão, na mesma sinergia, todo mundo no mesmo objetivo mesmo. Então, acredito que esses dois são os cenários mais desafiadores, geralmente. E para você, dentro de todas essas marcas, qual foi a mais desafiadora? Não precisa abrir número, hein? Eu acho que cada segmento tem o seu desafio. Eu já passei por marcas que eu comecei do zero, né? Então, imagina, a Surfco mesmo e a Cestine foram marcas que eram totalmente B2B. Elas não tinham leads, não tinha base de e-mail marketing, inclusive não fazia nem rede social quando eu entrei. E o desafio era começar o e-commerce deles, o departamento de e-commerce deles do zero, com marketing do zero também. Então, o desafio para mim maior foi esse, porque imagina você tem prazos, né, que a diretoria estipulou, desde subir o e-commerce em 3 meses e depois começar a bater as metas, mês a mês. E como você faz tudo isso sem lead, sem base, sem até mesmo estratégias de redes sociais? Então, começar tudo do zero, né, requer uma estratégia muito bem amarrada, muita parceria interna. Então, assim, você fala de e-commerce, você tem que ter parceria com o time de logística, com o time de produto, com o financeiro. Então, ter uma comunicação muito eficiente com todas essas pessoas que vão ser seus parceiros, internamente na empresa, externos como agências. Todo mundo tem que estar junto para esse objetivo acontecer. Então, acho que é muito desafiador. No final das contas, tudo... Acho que eu até comento aqui com os convidados, né? Acho que o problema não é tecnologia, dinheiro e nada disso. Eu acho que é muito as pessoas. Então, por exemplo, se você tá com um time que não compra a meta, diretoria que não compra o projeto, ou você tá com um time de fornecedores, de gente mesmo, que às vezes não vai ter aquela habilidade ou comprado com aquela meta, aquele projeto, cara, ferrou. Exatamente isso. Você tem que ter eu acho que assim, a resposta é uma ótima comunicação com todos. Você, às vezes, até mesmo ser muito transparente, né? Então, eu sempre usei isso como um benefício. Ser transparente com o time. Então, não ficar, não conta para o time que a gente está nessa situação ou que a gente tem esse tipo de desafio. Não, todo mundo está na mesma sintonia, está todo mundo sabendo da situação, porque eu acredito que isso faz com que todos estejam juntos, né? Entendam os desafios. Poxa, chegou uma demanda de última hora, vamos fazer, porque a gente sabe o objetivo final, né? Eu acredito que é isso, que conta muito quando a gente tem as pessoas do nosso lado. Pô, que legal. Legal. Show de bola. E aí, mais alguma pergunta? Eu acho que você, na verdade, puxou minhas últimas perguntas. Eu ia perguntar exatamente qual que foi mais difícil, né?
Mas, Marcele, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha gostado também. Adorei, muito legal falar com vocês. Muito legal. Como a gente prometeu, não é seguindo a listinha lá, a gente vai conversando, que é um ponto aqui que a gente super leve. Gosta de fazer. O meu recado é rápido, né? O Flávio comentou aqui sobre a questão do treinamento. Reforço, pessoal, para você que tem uma operação, conhece aqui o EconShift, está bem legal mesmo. E se você busca agora uma solução pensada em serviço, ou seja, eu preciso de estratégia, de operação para aumentar a eficiência dos meus canais de aquisição, melhorar a eficiência das minhas estratégias de CRM e até mesmo dos marketplaces, né? Caso você invista em mídia, a gente tem uma operação pronta para isso. Então, a Ciclo E-Commerce ela é uma empresa de serviço. Se você tiver interesse em crescer resultados da sua operação, também tem um QR Code aqui do lado, né? E o site, né? www.cicloecommerce.com.br. Mais de 300 operações, 300 marcas em vários segmentos diferentes. Você pode conhecer os cases dessas operações. Então, o que a gente aplicou, qual era o desafio que essas marcas enfrentavam e qual foi o progresso, o resultado que eles tiveram ao longo dos anos. É isso? É isso. E a Marcele, Call to Action, Marcele, se quiser, você pode falar ali, bacana. Como que a galera se conecta com você? Bom, tem o meu LinkedIn, Marcele Nicolino. Podem se conectar. Não sei, divulgar. Vende consultoria também? Também. Aí, ó. Sim. Se quiser usar o corte aí, ó, contrate a consultoria. Você faz consultoria do quê? De marketing, de e-commerce? Marketing, e-commerce, SEO. Que legal. Tem muita conexão com SEO técnico, SEO de conteúdo. Sei bem as dores das empresas. Também podem contar comigo nisso. Muito bom, pessoal. Se conectem com a Marcele, né? E é isso, né? Do nosso pessoal. lado aqui. Aquele abraço. Sucesso aí para vocês. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Até o próximo episódio. Um abração, pessoal.